A cidade dormia, ou fingia dormir. As luzes da Rua da Aurora piscavam sobre o asfalto molhado. Era sempre assim depois da meia-noite. Silêncio pesado, tudo parado. Mas naquela noite, algo mudou. Onde antes havia só uma parede de tijolos, surgiu uma fachada de pedra escura, com uma porta dupla de madeira, sem janelas, sem nome. Parecia ter brotado do chão, uma sombra sólida na névoa. Era a biblioteca. Ninguém sabia de onde vinha. Ela apenas estava ali. Eu caminhava sem rumo, buscando refúgio nas ruas vazias. A visão daquela porta me paralisou. Uma atração inexplicável me puxou. O ar ao redor era mais frio, mais denso. A noite parecia se curvar diante daquele lugar. Toquei a madeira fria. A porta se abriu com um gemido baixo, convidando-me para um mundo que não deveria existir. O cheiro lá dentro era antigo, de papel, poeira e algo vivo. A luz era fraca, vinda de candelabros pendurados no teto altíssimo. A porta se fechou atrás de mim. O som da cidade sumiu. Eu estava isolado, preso. A biblioteca me engoliu, e eu sabia que não era por acaso. O tempo ali parecia parado. O mistério era palpável. Eu havia cruzado uma fronteira da qual talvez não pudesse voltar. O silêncio da biblioteca era uma presença viva, não ausência de som. Cada passo meu ecoava de forma anormal, como se o som fosse engolido. Estantes se erguiam até o teto, repletas de livros sem títulos, sem autores. Eu sentia olhos em mim, não de pessoas, mas dos próprios livros. As lombadas pareciam se virar sutilmente como rostos curiosos. O ar era pesado com cheiro de papel antigo e cera derretida. O silêncio pulsava, como um coração adormecido. Era um lugar que esperava por alguém. O som da minha respiração parecia uma ofensa àquela quietude. As sombras dançavam nos cantos, criando formas que se moviam quando eu não olhava. Era a solidão de estar entre histórias, mas sem nenhuma voz para contá-las. Passei a mão por uma lombada. O couro era frio, quase pele. Um arrepio percorreu minha espinha. Eu era um intruso em um domínio que não me pertencia, e o silêncio parecia sussurrar avisos que eu não entendia. No centro da biblioteca, um pedestal de mármore negro sustentava um único livro. Sua capa era branca, sem título, sem marca, aberto ao meio, páginas vazias. Uma tela em branco no universo de narrativas concluídas. A luz de um candelabro solitário focava nele. Aproximei-me, atraído pela anomalia. O silêncio ali era mais denso, como se o som tivesse medo de se aproximar. De repente, uma mancha escura surgiu na página, formando letras. Palavras nasciam do vazio, desenhando uma frase. Observei, hipnotizado, enquanto a caligrafia elegante se desenrolava. O livro escrevia a si mesmo. Inclinei-me para ler. A frase descrevia uma cena familiar. O livro não inventava ficção. Registrava a realidade, ou talvez a ditava. A linha entre observador e criador se tornou turva. O livro estava agora ligado a mim. Continuei a ler, fascinado e apavorado. O livro escrevia histórias de pessoas reais, nomes, lugares, detalhes íntimos. Narrava seus dias, suas alegrias, suas tristezas, mas logo avançava. Escrevia o futuro delas. Eram profecias, destinos selados em tinta. Li sobre um padeiro que sofreria um acidente, uma estudante que encontraria o amor, um empresário que perderia tudo. Cada história terminava igual, a descrição da morte. O livro era um obituário antecipado. O horror me atingiu. O futuro de todos já estava escrito. Era sufocante. Uma violação do livre-arbítrio. Virei a página. Novas histórias, novos destinos trágicos. O livro era um cronista indiferente ao sofrimento. E um medo terrível cresceu. Encontrar um nome conhecido naquelas páginas. Meu pior medo se realizou. Vi meu nome na página.
O sangue gelou, o ar escapou dos pulmões. O livro narrava meu presente. Um homem pálido, parado diante do livro branco, descrevia meu tremor, o suor frio, o nó na garganta. Era como um espelho de palavras, refletindo minha alma e meus medos. A escrita acompanhava meus movimentos em tempo real. Quando recuei, a frase, ele recua. O rosto, uma máscara de pavor apareceu. Minha existência estava sendo registrada, dissecada, exposta. Eu era um boneco. O livro puxava as cordas. O pânico tomou conta. Eu precisava fugir daquele olhar onisciente. O parágrafo sobre meu presente estava quase no fim. O futuro viria a seguir. Meu fim. O livro começaria a escrever o que aconteceria comigo e terminaria com minha morte. Não podia deixar isso acontecer. Com um grito, corri para longe do pedestal em direção ao corredor escuro. Eu precisava encontrar a saída. Precisava voltar ao mundo onde eu ainda era o autor da minha própria história. A fuga virou pesadelo. O corredor de entrada sumira, substituído por estantes. Corria em todas as direções, mas só encontrava corredores intermináveis, todos iguais. A biblioteca mudava sua arquitetura, criando um labirinto vivo. O desespero crescia. O som da minha corrida era abafado, como se as estantes absorvessem tudo. Os livros pareciam me observar, suas lombadas como olhos vazios. O ar ficou denso, difícil de respirar. O labirinto não tinha fim, nem saída. Parei, ofegante, engolido pelo silêncio zombeteiro. Eu estava preso, parte da coleção. Minha fuga era só mais um capítulo, registrado pelo livro branco. Não importava para onde eu corresse. O livro estava em toda parte. A biblioteca inteira era sua extensão. Eu estava preso dentro da minha própria narrativa. Derrotado, voltei ao centro. O pedestal e o livro branco me esperavam. A página com meu nome mostrava minha fuga, e a escrita parou. Havia um espaço em branco. O livro esperava por mim. Num último ato de rebeldia, tentei rasgar a página. O som do papel rasgando ecoou. Por um instante, senti alívio, mas a página se regenerou diante dos meus olhos. As palavras reapareceram, mais fortes, brilhando com luz própria. O livro não podia ser ferido. Era eterno, absoluto. Ele exigia ser lido, exigia ser completado. A luz das palavras se intensificou, banhando meu rosto. Entendi. Não havia como lutar ou fugir. O livro era uma força que precisava se manifestar. E eu era seu instrumento. Minha história precisava de um fim, e eu era o único que poderia escrevê-lo. A luz se tornou cegante e senti uma força guiar minha mão. O livro queria que eu escrevesse. A resistência me abandonou, substituída por uma calma terrível. Sob a luz hipnótica, minha mão se moveu, guiada pelo livro. Meu dedo tocou a página em branco e a tinta brotou. Comecei a escrever, ou transcrever os pensamentos que o livro impunha. Eram os últimos momentos da minha vida, a narrativa do meu próprio fim. Descrevi como o homem aceitava seu destino, tornando-se parte da biblioteca. Cada palavra era uma pá de terra sobre meu próprio caixão. Eu era o condenado e o carrasco. Escrevi até a última frase, e seu último suspiro foi o virar de uma página. A luz se apagou. Minha mão caiu, sem vida. O livro se fechou, e um título surgiu: O Último Leitor. A biblioteca havia encontrado seu novo guardião. A biblioteca desaparece com o nascer do sol. A parede de tijolos volta ao lugar. A cidade acorda, alheia ao drama noturno. As pessoas seguem suas vidas, sem saber que seus destinos podem já estar escritos. A biblioteca espera a noite cair, por almas perdidas, por leitores curiosos. Ela oferece segredos, mas cobra caro sua própria história. Uma vez dentro, você se torna parte da coleção. Seu nome é adicionado ao índice infinito de destinos selados. A biblioteca é paciente. Tem toda a eternidade para esperar pelo próximo leitor.
Então, se você vir uma porta onde não deveria haver nenhuma, pense 2 vezes. Talvez, em algum lugar daquelas estantes, exista um livro esperando para escrever o seu nome.